Os personagens mais fortes do mundo de One Piece normalmente chamam a atenção pelo uso da sua Akuma no Mi ou por sua perícia no uso e controle de todos os tipos de Haki, inclusive os avançados. São eles que são considerados os monstros no mundo de One Piece, mas se eu falar pra vocês que monstros mesmo são aqueles personagens que apanham muito, chegam à beira da morte e em muitos casos ainda não morrem e continuam lutando até derrotar os seus inimigos. São desses personagens e dos seus feitos que nós vamos comentar nesse vídeo aqui. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos ver quais são os personagens mais resistentes de todo o mundo de One Piece e quais os seus maiores feitos de resistência. Eles podem ser considerados os mais resistentes porque os seus feitos não podem ser reproduzidos por qualquer um não, e nós vamos ver todos eles nesse vídeo aqui. Mas antes já vai deixando aquele likezão e se inscrevendo aqui no canal se ainda não for inscrito. Porque se você não fizer isso, você vai tomar o lugar de um deles e você não vai gostar disso. Então já deixa o like, se inscreve no canal e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Se é para falar de resistência, nós não poderíamos começar com outro, senão com ele, com o Capitão Usopp, que mesmo sendo um humano normal, é um monstro em questão de resistência. E quando eu falo um humano normal, não significa que ele é um humano normal como eu e você do nosso mundo. Ele é um humano normal para os padrões do mundo de One Piece. E quando eu falo, o Usopp é igual a gente, significa que, se nós fôssemos do mundo de One Piece, nós seríamos como o Usopp, e não o contrário. Mas agora falando sobre os seus feitos de resistência, nós poderíamos contar em números que ele já fez durante toda a obra de One Piece. Como o primeiro conseguir vencer e conseguir resistir a golpes de um tritão que é 10 vezes mais forte que um humano normal, ele resistiu aos seus ataques e ainda conseguiu vencer, ele conseguindo resistir a uma tacada de 4 toneladas na cabeça e ainda assim conseguindo se levantar, conseguindo lutar contra o inimigo e conseguindo vencer no final, ele tomando um choque muito poderoso do Enel, e ainda assim se levantando depois e indo desafiar o God Enel mais uma vez, para salvar a Nami. A gente pode contar com todos esses feitos dele, mas não acabou, tem mais. Ele ainda é o único homem vivo que consegue resistir aos fantasmas negativos da Perona. Ela nunca tinha encontrado um homem vivo que conseguisse resistir aos seus fantasmas, mas ela acabou descobrindo que o Usopp é até mais negativo que os fantasmas negativos dela. E ainda assim ele conseguiu resistir e conseguiu vencê-la no final. Mas pra mim seu maior feito de resistência aconteceu lá em Water 7, quando ele estava carregando o dinheiro do concerto do Going Merry. Ele acabou sendo capturado, espancado e teve o seu dinheiro roubado e ficou quase à beira da morte, mas ainda assim ele conseguiu resistir, se levantou e foi tentar recuperar o dinheiro mais uma vez, onde ele acabou tomando outra surra, foi espancado de novo e ficou ainda mais à beira da morte. Só que ele também conseguiu resistir, conseguiu se levantar e até desafiou o Luffy para um duelo, mesmo todo acabado. Nas palavras do Chopper, se ele continuasse lutando, ele iria morrer, e ele não se importou com isso, lutou contra o Luffy e acabou sendo derrotado mais uma vez, mas ainda assim resistiu, não morreu e continuou lutando durante todo o arco de Enies Lobby, até que eles conseguissem recuperar a Robin. Continuando, nós temos o Luffy, que quando se trata de resistência, extrapola todos os limites do seu corpo para derrotar os seus inimigos, mesmo que para isso ele chegue a um estado quase à beira da morte, e ainda assim ele consegue resistir e continuar lutando. De todos os seus feitos de resistência, nós poderíamos começar contra o Crocodile, onde ele aguentou uma Okada e ainda assim não morreu e conseguiu resistir para continuar lutando, teve toda a água do seu corpo sugada e ainda assim ele conseguiu resistir e continuar lutando, e ainda assim em uma batalha final contra o Crocodile, ele teve que resistir a um veneno que estava percorrendo todo o seu corpo, mas ainda assim ele se manteve em pé e conseguiu derrotar o Shichibukai no final.
Contra o Rob Lute, ele teve que extrapolar todos os limites do seu corpo com sucessivos usos tanto do Gear Second quanto do Gear Third para que ele pudesse vencer, porque se ele não vencesse, o Rob Lute mataria todo mundo, porque ninguém seria páreo para ele, nem Zoro, nem Sanji, ninguém. Então ele teve que extrapolar o seu limite e chegou a um ponto que depois que ele conseguiu vencer, nem se levantava mais do lugar. Ele só não foi morto porque a Robin salvou ele. Então ele extrapolou muito os seus limites. E depois disso nós temos ele lutando contra o Gekko Moria e contra o Wars, onde ele também extrapolou muito do seu limite corporal, tanto aguentando sem sombras para conseguir derrotar o Wars, quanto utilizando mais Gear Second e mais Gear Third para conseguir vencer o Shichibukai. E lembrando que até esse ponto da história, o Luffy ainda consumia muito da sua vida quando ele utilizava o Gear Second, e o Gear Third deixava ele pequeno, então isso não era bom para o seu corpo. E mesmo assim ele conseguiu lutar, conseguiu resistir e conseguiu vencer no final. Mas para mim o seu maior feito de resistência foi durante os arcos de Impel Down e Marineford, onde ele invadiu a prisão mais poderosa, ou a maior prisão do mundo de One Piece, e teve que lutar contra o Magellan, e teve que também resistir a todos os venenos que a sua fruta conseguia produzir. O Luffy foi derrotado no final, não conseguiu vencer e chegou quase à beira da morte. Não teria nenhum antídoto que pudesse salvá-lo. Isso se o Ivankov não tivesse aparecido para injetar os seus hormônios no Luffy, para meio que obrigar o seu corpo a resistir ou criar anticorpos contra esses venenos. E assim o Luffy pôde resistir, pôde continuar vivo, mas perdeu muitos anos de vida nesse processo. E ainda assim ele conseguiu se levantar, conseguiu correr durante todo o arco de Impel Down para fugir, e depois durante todo o arco de Marineford até salvar o Ace, mas ele ainda precisou dos hormônios de vigor do Ivankov, porque ele estava caindo a todo momento. E esses hormônios também cobrariam o seu preço mais tarde, e eles acabaram cobrando. Mas além disso, ele também foi atingido inúmeras vezes durante toda a guerra de Marineford, e não foi por ataques simples, mas sim por ataques que matariam ele se ele não tivesse sido salvo todas essas vezes. E no final da guerra, ele acabou num estado que ele nem poderia mais se levantar, estava à beira da morte. Ele só não morreu porque no final da guerra, o Law apareceu e conseguiu tratar ele com seus poderes de Akuma no Mi, senão o Luffy realmente teria morrido nessa situação. Então eu vejo esse como sendo um dos maiores momentos de resistência do mundo de One Piece, e veio do nosso capitão, o homem que vai se tornar o rei dos piratas. O próximo da lista é o Zorão, que assim como o Luffy sempre vai até o seu limite para conseguir derrotar os seus inimigos, mesmo que para isso ele chegue quase à beira da morte. Foi assim contra quase todos os seus inimigos, como o Kabaji. Ele lutou contra um dos membros ali do Bug, depois de já ter sido atingido pelo Bug nas costas. Ele não tinha se recuperado e conseguiu lutar e vencer no final. Nós também podemos contar que ele lutou dessa forma contra os piratas tritões, inclusive contra o Arlong, e tudo isso depois de já ter sido atingido pelo Mihawk e receber um corte ali nos peitos que um ser humano normal não sobreviveria a esse corte, inclusive com a quantidade de sangue que ele estava perdendo nessa batalha, que um humano normal não teria sobrevivido àquele corte. Nós também poderíamos contar que ele quase foi morto e teve que resistir na batalha contra o Mr. One das Bones, porque ele foi atingido inúmeras vezes, perdeu uma quantidade absurda de sangue e ainda assim conseguiu continuar lutando até conseguir vencer. Mas para mim o seu maior feito de resistência aconteceu lá em Thriller Bark, onde depois que ele teve que lutar contra o Wars e contra o Gekko Moria e todo mundo estava ali já cansado e ferido, ele ainda assim teve que lutar contra o Kuma e teve que resistir aos ataques do Shichibukai, até ele perceber que não conseguiria vencer e desistir daquela batalha e pedir pro Kuma não matar o Luffy, mas sim matar ele. Como eu falei, o Zorão já tinha recebido muito dano, já estava muito exausto, e mesmo assim ele teve que receber toda a fadiga, todo o cansaço e o dano que o Luffy recebeu durante toda essa batalha. Tudo isso em uma bolha de pata gigante que o Kuma tinha certeza que o Zoro não conseguiria resistir e morreria no final. Mas o que aconteceu? O Zorão conseguiu resistir e a frase dele após isso foi: "Não aconteceu absolutamente nada."
Seguindo, nós temos o Oden, que é um dos, se não o espadachim mais forte da sua época, e que deixou o país de Wano para realizar o seu sonho, que era navegar pelo mundo como um pirata, mas que abriu brecha para que o Kaido e o Orochi pudessem tomar o controle do país. Quando ele retornou, ele teve que esperar pacientemente por 5 anos para que essa situação pudesse ser resolvida sem nenhum derramamento de sangue. Mas ele teve que pegar em espadas quando percebeu que só com a força ele poderia libertar o país. Só que infelizmente ele acabou sendo traído e enganado pelos inimigos, e no final ele foi derrotado, ganhando uma sentença de ser fervido vivo em óleo fervente. Não só ele, como todos os seus subordinados. Essa execução foi feita para ser instantânea. Caiu no caldeirão de óleo fervente, morreu. Mas com o Oden não foi assim. Ele conseguiu resistir e não sozinho, ele teve que carregar seus 9 subordinados na sua cabeça e ainda conseguiu resistir por muito tempo. Não só 1 minuto, não só 2 minutos, não só 5 minutos, mas durante toda 1 hora. Se ele falou que iria ficar durante 1 hora, ele vai ficar. Isso tudo sem deixar os seus subordinados tocarem no óleo fervente e aguentando todo aquele calor que já passava de 700 graus e estava subindo. No final a gente sabe que o Oden acaba morrendo porque esse sacrifício está acontecendo em um flashback e atualmente o Oden já está morto. Mas mesmo assim ele conseguiu resistir a toda essa fervura, conseguiu salvar os seus companheiros e esse foi um dos momentos de maior resistência de todo mundo de One Piece. Por último, nós temos o velho mais forte de todo o anime, que ainda no final da sua vida era considerado o homem mais forte do mundo de One Piece. Seus maiores feitos de resistência começam antes mesmo da Guerra de Marineford, onde ele teve que ficar longe dos equipamentos que mantinham a sua vida, isso tudo para que ele pudesse lutar na guerra. E quanto mais ela se estendia, mais ele ficava fraco e mais à beira da morte ou perto da morte ele ficava. Já durante a guerra ele foi atingido diversas vezes pelos seus inimigos. Uma delas foi por um dos seus aliados, ou um dos seus filhos, que foi o Esquado. Ele só conseguiu acertar o Barba Branca porque sua saúde já estava debilitada, e assim ele não conseguiu prever aquele ataque. Depois ele também foi atingido pelo Akainu nos peitos e teve todos os seus órgãos internos queimados. Depois ele teve parte da sua cabeça arrancada pelo Akainu e ainda assim ele continuou resistindo e lutando durante toda a guerra. Ele também foi atingido pelo Aokiji e pelo Kizaru, e quando o bando do Barba Negra chegou, eles atacaram brutalmente o Barba Branca, que não morreu e se manteve em pé até dizer suas últimas palavras. E ainda assim, depois que ele morreu, seu corpo não caiu, seu corpo não se curvou. Ele ficou em pé como a imagem de um verdadeiro monstro, que ao todo naquela guerra foi atingido inúmeras vezes pelos seus inimigos, teve um total de 267 golpes de espadas enfincadas no seu corpo, 152 tiros de pistolas comuns atirados contra ele e 46 tiros de balas de canhão atiradas no seu corpo também. E tudo isso pela frente, porque ele nunca foi atingido pelas costas, nunca foi atingido por um sinal de covardia. Esse mostra um dos maiores feitos do mundo de One Piece na questão de resistência, e tinha que vir dele, do homem ou do velho mais forte do mundo de One Piece. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e agora é com vocês. Pra vocês, qual foi o personagem mais resistente dessa lista aqui? Comenta aqui embaixo fazendo a lista do mais resistente pro menos resistente, que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão e se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Não esqueça que nós estamos chegando nos 100k, então vem fazer parte dessa tripulação também. Eu tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar, e eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!